Anima, alma. Psique em grego, nefesh em hebraico. São termos para a alma. Então, não é propósito de Deus que nós sejamos cristãos anímicos, cristãos governados por sua alma, ou pelas faculdades da alma. As faculdades da alma são mente, vontade e emoções. Colocando na ordem correta. Vontade, mente e emoções. Porque a intuição governa a vontade, a consciência governa a mente e a comunhão governa as emoções. Assim era Adão antes da queda. Quando Adão caiu... Vocês entendem, então, que Adão, antes da queda, ou nós, ao termos um novo nascimento, temos, então, a comunhão com a família de Deus. Nós temos comunhão. Espiritualmente, nós participamos da família de Deus. E as pessoas ficam preocupadas com a sua família, sua familhinha. Põe no diminutivo, para ver se acorda. Que a pessoa trata a família como sendo o ponto alto da vida dela. E não é. Trata o marido como sendo o ponto alto da vida dela. Trata a mulher como sendo o ponto alto da vida dela. E não é. O ponto alto e infinitamente maior do que o cônjuge, do que os filhos, do que os pais, é Jesus Cristo. A comunhão é com a família de Deus. Então, que você que nasceu de novo, crê que nasceu de novo ou nasceu de novo, você tem que pegar a sua família, teu alvo, para levá-la para a família de Deus. E aí você enfrenta a tua família falando para ela de Cristo, eles não vão querer te ouvir. Por que eu falo isso? Porque eu já falei. Ninguém quer me ouvir. Os meus familiares não querem me ouvir. Os meus amigos próprios não querem me ouvir. As pessoas que trabalham conosco não querem nos ouvir. Não ouvem. Nós passamos o dia, 24 horas, mandando mensagens, falando da academia, falando e dando exemplo, testificando a minha vida profissional, minha vida material, minha vida... Não quer dizer que eu seja perfeito, não. Mas é das coisas que o mundo quer que eu tenho, só que eu digo que foi Deus que me deu. E as pessoas ficam, pelo esforço dela, procurando as coisas que eu tenho para a vida delas. E isso está errado. Nós temos que procurar fazer a vontade de Deus. E Ele nos dará o que Ele quer nos dar, através dos nossos esforços, mas em obediência a Ele, não em obediência ao nosso ego, que, por sinal, está contaminado pelo mundo. O espírito perdeu a sua capacidade. Porque quando Adão caiu, a voz de Deus funcionava na sua intuição. A sua consciência dava realidade, conectava os céus na terra. E a habitação de Deus no seu espírito influenciava nas suas emoções. Agora Adão caiu. Quando Adão caiu, ele teve consciência que ele estava... Ele perdeu aquela realidade de glória, de espiritualidade que ele tinha. Ele se tornou um carnal. Ele ficou desprovido. Todo mundo que nasce, como essa criança que me referi há pouco, ela é carnal. Ela não tem espírito vivificado. Ela não tem uma relação com Deus. Então ela não pode ter. Porque a raça da qual ela nasceu, pai, mãe, são da raça humana. Isso vem desde o Éden, segundo a palavra de Deus, que é a Bíblia. Daquela glória, da pureza, da santidade e da presença de Deus. Agora ele vai se esconder de trás de folhas de figueira. E meus irmãos e irmãs, isso é aquilo. Agora deixe-me colocar um texto. Estou apenas recapitulando com vocês. Por favor, Gênesis capítulo 6. Este foi o ponto que nós estudamos da última vez. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse Deus: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Tá vendo? Está escrito na Bíblia. Meu espírito.
de quem? De Deus, não agirá no homem, porque o homem caiu, porque o homem não me obedeceu. Isso, Deus, porque o homem cortou a relação comigo. E essa relação com Deus só pode ser restabelecida na raça com o nascimento em Cristo, com o novo nascimento em vida espiritual. Sem a vida espiritual não dá. Então, por favor, não fiquem atacando o cristão. Não fiquem atacando o cristão. Ouçam o cristão verdadeiro. E tenham a revelação. Procurem a solução das vossas vidas em Deus, no Espírito Santo. Não acusem uns aos outros, de jeito nenhum. Agora, se o outro, mesmo sendo filho de Deus, te acusar, vê se ouve o Espírito. Porque talvez ele não esteja te acusando. Talvez seja o Espírito Santo que está te advertindo. Porque o Filho de Deus tem que advertir. Ou Jesus Cristo não falou isso na Bíblia? Não falou isso e deixou escrito na Bíblia? Jesus Cristo falou, vigiai e orai. Jesus Cristo falou para advertir-vos uns aos outros. Jesus Cristo falou, quem tem ouvidos ouça. Será que a gente não vai ouvir o Espírito? E vai continuar acusando os outros pelos problemas que tem, das confusões mentais, dos esquecimentos? Pois este é carnal, e os seus dias serão 120. Isso aqui foi uma sentença que Deus colocou. E por que Deus colocou? Porque agora ele vê a multiplicação da iniquidade na terra. Ele vê os efeitos nocivos e devastadores da queda, da desobediência. Porque na queda, o que aconteceu? O homem que tinha a capacidade de viver a imortalidade, se ele caminhasse na luz da obediência, ele iria adquirir aquela glória que Cristo adquiriu no Monte Hermon, quando ele obteve uma vida humana aprovada diante de Deus. Se Adão caminhasse mantendo uma vida aprovada diante de Deus, ele teria uma glória da aprovação. Então ele iria viver de glória. Qualquer um de nós, ao viver de glória em glória, podemos então se aproximar cada vez mais da imagem de Cristo. Então, no lugar de acusar os outros pelas circunstâncias más que temos, entenda por que você está tendo aquela circunstância, porque Deus está fazendo com que você tenha aquela circunstância para você procurar a solução nele, não no outro, não a acusação do outro. Mas você não entende? Então continue com as raízes do mundo. A escolha é sua. Glória em glória. Mas quando Adão foi reprovado, ele perdeu essa glória. Ele agora passa a ser um homem mortal. Havia possibilidade do homem pecar? Havia possibilidade dele morrer, claro, mas tudo isso dependeria se ele obedecesse ou não. Deus, ele criou o homem com a possibilidade do prazer, do desfrute da eternidade. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Agora, sabe o que acontece, irmãos? A morte passou a ter um reino, porque não havia. Escute, até a queda não havia a morte na criação de Deus, daquilo que Deus havia restaurado. A morte e a condenação havia somente para aqueles anjos que haviam se rebelado. Isso está em Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28. A rebelião de Lúcifer. Ali sim havia trevas, morte e condenação, mas não naquela criação de Deus. Agora, irmãos, aquela semente de morte entrou por meio da desobediência e da queda. O efeito foi devastador. Então agora Deus contempla e diz, o meu espírito não agirá. Ele não habitará para sempre. Mas Deus é um Deus que não desiste do seu propósito. Porque se tem uma palavra que define propósito, a excelência é Deus. Porque Deus é propósito.
Então nós vemos Deus percorrendo o seu